Olá, irmãos. Me chamo Samira, sou missionária da comunidade de vida aqui no Shalom de Fátima. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a produtividade, e a autonomia em nosso trabalho nesse tempo de isolamento social, em que muitos de nós vamos trabalhando em home office, né? E muitos de nós vamos tendo a impressão de que não estamos produzindo bem, a gente está rodando e não sai do lugar em nosso trabalho, não consegue fluir. Então, eu quero iniciar essa pequena formação falando de Eclesiastes 3, que diz: há um momento para tudo, um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de reparar, tempo de calar, tempo de amar, tempo de ódio, tempo de guerra e tempo de paz. Há um tempo para tudo. E esse é o segredo. Esse é o segredo para administrarmos bem o nosso tempo, viver bem cada tempo e aceitar bem cada tempo. Então, muitas vezes a gente se propõe a algo e naquele horário a gente está fazendo aquele algo com a cabeça em outra coisa, mas nós precisamos viver o tempo de cada coisa. Então, nós vamos dar aqui algumas dicas para a boa administração, a boa gestão do nosso tempo. 10 dicas. A primeira delas é a mais importante: clamar o Espírito Santo sempre no início do seu trabalho. Nós da comunidade de vida, sempre que íamos para o centro de evangelização, e em breve voltaremos com fé em Deus, mas a primeira coisa era irmos para a capela e lá nós entregávamos a nossa tarde e noite de trabalho. E assim também acontece hoje, né? A gente, nesse trabalho, home office, a gente, na hora do nosso apostolado, a gente toca o sino e vai rezar juntos. Você na sua casa, talvez não tenha trabalho com outra pessoa, mas quando você for iniciar o seu trabalho, por primeiro, entregue ao Espírito Santo, clame ao Espírito Santo que ele venha te dar inteligência, sabedoria, criatividade, os dons que for preciso para que o seu trabalho seja conduzido por ele. É importantíssimo, é imprescindível. Essa é a primeira dica. A segunda dica: organize um espaço para você na sua casa. Talvez você já tenha organizado, mas talvez não. Se você não tiver organizado, organize um espaço onde lá é o seu local, que quando você sentar naquele lugar, você já vai ter a impressão de que você está no seu trabalho, né? Ali você coloca os seus itens do seu escritório, coloca o seu computador, o seu notebook, uma cadeira. Tenha um lugar reservado para isso, né? Não trabalhe de frente para a televisão, né? Terceira dica: faça uma agenda semanal. Isso ajuda demais, meus irmãos. Talvez a gente pense que é bobeira, mas não. Isso nos ajuda a organizar o nosso tempo, ajuda a executar as atividades que nos propomos. Porque quando a gente caminha sem saber para onde, a gente caminha para qualquer lugar. Mas quando eu tenho uma agenda feita, eu olho ali, eu sei o que eu preciso fazer naquele dia e eu busco fazer. Então, faça a sua agenda. Normalmente no final da semana anterior, você já vai organizando a sua agenda da semana posterior. Então, durante a semana, se você tiver alguma programação de uma reunião, então você já coloca na sua agenda. E aí, até o final da semana, você já fecha como vai ficar a sua agenda da próxima semana. E aí você tem várias formas de fazer essa agenda. Você pode fazer por escrito, você pode baixar aplicativos, existem aplicativos gratuitos, né, na internet que você vai baixar e vai te ajudar. Eles são ótimos. Lá você coloca a atividade, o tempo, e aí, se você tiver essa atividade repetida, em alguns dias você pode colocar lá a opção de repetir, ele automaticamente vai repetir para você. Então, e aí ele é muito fácil, porque você facilmente vai manusear, tirar a atividade de um dia, colocar em outro, se uma reunião for remarcada, enfim. Isso ajuda muito. Faça a sua agenda semanal, né? A quarta dica:
Deixe espaços vagos na sua agenda semanal. Muitas vezes a gente pensa que somos importantes se preenchermos toda a nossa agenda, mas a gente precisa deixar espaços vagos porque existem atividades que aparecem com urgência para fazermos e a gente precisa ter aquele espaço para colocar essa atividade que é urgente naquele dia que aparece, né? Quinta dica: fique atento com a procrastinação. Muitas vezes a gente vai deixando para depois. A gente tem uma atividade, tá lá na agenda, vou cumprir a agenda, mas aí eu vou deixando para depois, aparece alguém me fala algo, aí eu mudo. Então a gente precisa ficar atento. E aí já vai a sexta dica, que é ter foco. Então, ter foco é quando você começar uma atividade, tente fazê-la sem permitir que seja atrapalhado por outras coisas. É claro que muitas vezes a gente chega a informações, e-mails, WhatsApp, mensagens do WhatsApp, chegam pessoas na nossa casa, nossa mãe, tia, enfim, irmãos, e querem atenção, né? Mas aí a gente precisa ter o foco de não nos perdermos e nos desviarmos por qualquer coisa. E isso não significa deixar de ter caridade. A gente não vai simplesmente ignorar a pessoa que chega para falar conosco, né? Nossa mãe, enfim, não. A gente vai dar a atenção necessária e dar a entender que nós estamos, né, em trabalho e com amor e caridade a gente vai pedir para voltar a fazer o que você estava fazendo, né? E aí, a sétima dica: termine o que você começou. Muitas vezes a gente começa algo que é muito legal e para no meio. E aí é uma perda de tempo. Você perdeu o tempo daquele início da atividade, porque se você fez e não terminou, não vai ser útil para nada. Então você perdeu um tempo. Então, termine o que começou, né? Termine o que começou. Oitava dica: organize os seus e-mails, organize a sua mesa, organize as suas mensagens de WhatsApp. O WhatsApp ele tem uma função muito legal que é de você fixar uma conversa. Às vezes a gente tem várias conversas no WhatsApp e a gente sabe que dentro daquelas ali tem uma que é muito importante que você precisa fazer. Então você vai lá e marca essa conversa como fixa. Porque aí, quando você abre o WhatsApp, ela vai estar lá de início, no topo das conversas. E aí você vai lembrar que precisa fazer logo. Ou você pode marcar como não lida também, né? Tem essas opções. Nos e-mails, faça pastas, crie pastas, porque quando você precisar procurar, você sabe onde está, né? Nona dica: delegue. Muitas vezes a gente vai acumulando várias atividades, né? E acaba que não consegue fazer tudo. Então, o mais inteligente é delegar. Peça para alguém fazer, seja do seu escritório, seja se você for chefe, delegue para as pessoas que estão com você, né? Se você não for chefe, peça ao seu chefe, isso eu não consigo fazer, eu acho que eu não vou conseguir nesse tempo, então dá para alguém fazer junto comigo, ou alguém fazer para mim, porque é melhor você delegar e alguém fazer do que você acumular e ninguém fazer aquela atividade. E a última dica, né, é uma dica que parece que não tem nada a ver com o trabalho, mas tem sim, é cuidar de você, fazer exercícios físicos, cuidar da sua saúde, porque se a gente pifar, né, a gente não vai trabalhar mais. Então é preciso fazer exercícios físicos para você ter uma boa saúde. Quando a gente faz exercício físico, eu não sou especialista nisso, mas quem vai saber confirmar. A gente libera adrenalina, libera outras coisas que fazem bem para o nosso corpo, né? Que equilibram os nossos níveis de estresse, enfim. Então, fazer exercício físico é a última dica. Então, está aí, são as 10 dicas que a gente tem para tentar ajudar nessa quarentena, nesse tempo de isolamento, a termos um trabalho melhor, mais produtivo. Muito obrigada, Shalom!